O governo criou o auxílio cultural para atender empresas do ramo impactadas pela pandemia. A secretária adjunta de Cultura, Silvia Machado, explica sobre o benefício e por quais motivos uma empresa pode deixar de recebê-lo. A Lei de Emergência Cultural, a Lei Aldir Blanc, a Lei Federal 14.017, ela estipula 3 linhas diferentes de apoio para atender os segmentos culturais. A linha de emergência cultural A1 se trata do subsídio mensal para profissionais e artistas da área da cultura, que é o subsídio mensal de R$ 600, e para quem recebeu o auxílio emergencial geral do governo federal não se enquadra e não está apto para receber o auxílio emergencial da cultura com esse subsídio de 3 parcelas de R$ 600. A linha de apoio 2, ela é voltada especificamente para empresas abertas e que possuem espaço cultural. O artigo 2 e o inciso 2 da Lei Federal Aldir Blanc, ela já traça todo o perfil da empresa que está apta para receber esse subsídio, porque esse subsídio específico ele é voltado para a manutenção dos espaços culturais, tanto que a própria lei prevê os tipos de gastos que a empresa pode efetuar com esse benefício, que ela trata especificamente sobre manutenção do espaço cultural, que visa pagamento de contas de consumo, então aluguel, pagamentos de luz, água, telefone, internet, transporte, manutenção, pagamento de funcionários. Então a empresa, ela precisa ter um espaço cultural, artístico, aberto para ser contemplada nesse subsídio. Infelizmente, se a empresa já fechou as portas, ela não se enquadra especificamente nesse subsídio que atende o inciso 2 do artigo 2º da Lei 14.017, que é a Lei de Emergência Cultural. Na lei, o que é importante ainda sobre o inciso 2 dos espaços culturais? A lei, ela estabelece que é importante eu citar, que a informação é importante todos terem. O que a lei considera como espaço cultural para que a pessoa seja contemplada nessa linha de apoio número 2? A lei trata que espaços culturais são pontos e pontões de cultura, teatros independentes, escola de música, capoeira, artes, estúdios, companhias e escolas de dança, circo, cineclube, centros culturais, centros de tradições regionais, museus comunitários, centros de memória e patrimônio, bibliotecas comunitárias, espaços culturais em comunidades indígenas, centros artísticos e culturais afro-brasileiros, comunidades quilombolas, espaços de povos e comunidades tradicionais, festas populares, inclusive o Carnaval e São João e outras de caráter regional que já possuem um espaço específico para a realização desses eventos, teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos específicos. Livrarias, editoras, sebos, empresas de diversão e produção de espetáculos, estúdios de fotografia, produtoras de cinema e audiovisual, ateliês de pintura, moda, design e artesanato, galerias de arte e fotografia, feiras de arte e artesanato, espaços de apresentação musical, espaços de literatura, poesia e literatura de cordel, espaços e centros de culturas alimentar de base comunitária, e outros espaços e atividades para o desenvolvimento de artístico e cultural validados nos cadastros.
nos cadastros do Estado, do município e os cadastros federais. Então, para receber essa linha de ação número 2, que é o subsídio de R$ 9.000 que o município vai executar, precisa estar enquadrado no perfil que trata a Lei Aldir Blanc. Para a linha de apoio 3, ela já é voltada para um perfil mais geral e ela é voltada também para artistas, associações, pontos de cultura, empresas, microempreendedores que possa ter um espaço aberto para o seu funcionamento ou não. Então, depende o que o profissional, o empresário precisa se atentar para o perfil que ele se enquadra. Se ele tinha um espaço aberto e hoje ele não tem mais, ele precisa ver em qual linha de apoio ele se encaixa. Dos 141 municípios, nem 50% acionou o recurso do governo federal para executar a Lei Aldir Blanc no município. O que acontece é, a lei ela já vem com a pré-destinação, a pré-definição do perfil das linhas de ação, quem se enquadra para solicitar esses recursos. Então, se até o momento, até a divulgação dos nossos editais, que está em análise no nosso setor jurídico e vai ser publicado ainda essa semana ou logo no início da próxima, infelizmente, se a empresa estava aberta e fechou, ela vai ter que se adequar ao novo item, a um novo linha de perfil que ela se enquadra no momento da abertura do edital. A gente sente muito por tudo o que aconteceu com o segmento cultural, todos os fechamentos que aconteceram, mas a gente também precisa atentar para as demandas burocráticas. Então, se a lei entrou em vigor em um determinado momento e o nosso edital foi publicado em um determinado momento, a gente precisa considerar o estado da arte dessas empresas no momento que ela vai requerer o seu subsídio emergencial. Lembrando que a avaliação dos critérios para receber o subsídio é o critério social, é o critério da necessidade e não o critério artístico. Tanto para os artistas que vão solicitar para a produção das suas lives, para a produção das suas atividades, da sua proposta cultural, quanto para as empresas. As empresas precisam comprovar a sua necessidade e o seu impacto devido à pandemia.